Bom, pessoal, seguinte, a respeito dessa questão 31, estou fazendo esse vídeo curtinho para tirar dúvida. Se alguém tiver dúvidas em outras, pode me mandar que eu posso fazer o mesmo, tá? Bom, vamos lá, vamos rapidão fazer essa questão. Ele diz assim, quando átomos de cobre são submetidos a um feixe de elétrons de alta energia, pode ocorrer a ejeção de um dos seus elétrons, um S. Isso. Então, um elétron 2p pode transitar para orbitar um s. Então, pessoal, ele está voltando, né? Então, só uma coisa, lembrando, quando eu falei para vocês de sistemas hidrogenoides, ou seja, sistemas só com um elétron, eu falei para vocês que a gente podia calcular por essa equação, né? A energia do nível, menos 13,6 z quadrado sobre n quadrado, onde isso aqui vai ser dado em elétrons volts, né? Então é o seguinte, no caso do cobre, a gente não tem como aplicar isso aqui, lógico. Por quê? Porque o cobre é um sistema multieletrônico, né? Ele vai ter vários elétrons. Então, essa equação não se aplica. No entanto, a gente não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque a questão está me dando o comprimento de onda. Aqui faltou, tá? Mas isso aqui era para ser um lambda, tá? Ele está me dando um comprimento de onda. Ele tá dizendo, e esse comprimento de onda, na verdade, ele é um reflexo da diferença de energia, né? Por quê? Porque se ele está dizendo que está voltando do 2p, vamos lá, só para desencargo de consciência aqui, o cobre ele tem número atômico 29, né? Então eu vou fazer a distribuição eletrônica dele aqui, pessoal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, deixa eu ver se já deu 29 aqui. Então 2, 4 e 6, 10, 12, 18, 28, já passei, né? Então na verdade aqui não é d10. Esse aqui, na sequência aqui como eu fiz, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aqui já dá 2, 4, 6, 8, 14, 20, aí aqui vai ficar d9. Aí, pessoal, depois a gente vai até discutir isso quando eu for falar de tabela periódica, mas a configuração D9, ela é instável, tá? Para o cobre, né? Por quê? O D9, você vai ter aqui, próximo em energia, o 4s2 e aqui o 3d9. Então, o que você vai ter? Você vai ter dois elétrons aqui, como a gente discutiu, né? E aqui eu vou ter 9. 1, 2, 3, 4, faltou um orbital aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Essa configuração ela não é estável para o cobre e vai haver uma pequena promoção desse elétron aqui para cá para encher essa camada, para deixar essa camada fechada. E aí ele vai ficar como 4s1 e aqui você vai ter os 5 orbitais que vão ficar com a camada fechada. É uma questão, é uma peculiaridade do cobre, tá? E podemos dizer assim por enquanto. E aí a gente vai ter isso aqui, ao invés do que a gente tinha antes, D9. Não tem problema nenhum para essa questão. Eu só estou ilustrando a distribuição eletrônica. Lembrando que eu falei para vocês que essa distribuição ela é feita na sequência crescente de N mais L, né? Então aqui o N mais L é 1, N mais L é 2, aqui N mais L é 3, N mais L é 4. E aqui teria um próximo aqui, mas aqui o N mais L é 5, tá? Só para exemplificar, por que o N mais L é 5 aqui? Porque o N é 3 e o L, o subnível D, o L dele é 2, né? Então dá 5. Então lembrem da última aula que vocês vão ver que essa distribuição está corretinha. Só o que eu não falei ainda foi essa peculiaridade que a gente ainda vai tratar quando for falar agora de tabela periódica. Bom, voltando à questão, ele simplesmente está dizendo que o feixe de elétrons arranca um elétron aqui de um S e esse elétron no 2p, ele migra, né? Ele transita para um S. Então, a gente sabe que quando o elétron retorna para o nível mais interno, ele emite luz, ele emite um fóton, né? Então, e ele está afirmando aqui que esse fóton é energia de raio-x com esse comprimento de onda. Aí você lembra lá, vamos lá, letra A. O ΔE, a diferença de energia, né? Ela vai ser igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o lambda.
Então, pessoal, para eu calcular essa diferença de energia, eu tenho que, essa que ele está perguntando na letra A, eu preciso saber a constante de Planck, a velocidade da luz e o comprimento de onda, que é o que ele está me dando aqui. Então, aqui essa questão é só você substituir. Não tem, voltando a falar, não tem nada a ver com essa, porque essa equação é para o hidrogênio para sistemas com um elétron. Lembrando que para o hidrogênio o Z vai ser 1, né, pessoal? O Z vai ser 1. Então vai ficar simplesmente menos 13,6 sobre N quadrado. Então, para essa questão, basta isso. Então você vai calcular o ΔE, que vai ser a constante de Planck é 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que eu vou dividir pelo lambda, que é 0,154 nanômetros. Mas isso aqui tem que estar em metros. Então o que é que eu faço? Pessoal, um nanômetro ele equivale a 10 a menos 9 metros. Então eu multiplico 10 a menos 9 metros, que é 1 nanômetro, e divido por 1 nanômetro, né? Então eu tenho essa razãozinha aqui, ó, que significa o quê? Que 1 nanômetro está para 10 a menos 9 metros. Então eu só estou multiplicando nessa ordem porque eu quero cortar aqui nanômetro com nanômetro e quero que sobe metro, né? Então, agora é executar essa conta. Vamos lá, fazendo rapidão essa conta, o que é que a gente vai ter? Bom, então dá 129,16. Então, 129,16. Aí 10 a menos 34. Com 10 a 8. Peraí, 10 a menos 9 subindo, vai ficar 10 a 17. Então, menos 34 com menos 17 vai dar vezes 10 a menos 17. Menos 34 mais 17 dá menos 17, né? E isso aqui vai ser dado aí, corta joule com joule e esse metro com esse metro. Então, em joule. Então, essa é a diferença de energia entre esses níveis para o átomo de cobre, né? Entre o nível 2P e 1S. Tá? Calculei a partir do comprimento de onda emitido pelo raio-x. Aí, veja bem, na letra B ele pergunta se a energia é capaz de provocar uma quebra da ligação HH, que tem uma energia de ligação de 436 kJ por mol. Então, para quebrar essa ligação de 436 kJ por mol, eu tenho que fornecer, né, uma energia suficiente para isso. Essa transição, esse valor aqui é da transição de um único átomo, né? Porque eu calculei aqui a diferença de energia para dois níveis de um único átomo. Para eu transformar isso aqui para mol, o que é que eu faço? Eu tenho que multiplicar pela constante, pelo número de Avogadro, né? Ou constante de Avogadro também. Então essa energia aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Então a energia, digamos, por mol, né? Vou chamar de Ezão mesmo, pessoal. Vai ficar 129,16 vezes 10 a menos 17 joule. E eu multiplico por 6,02 vezes 10 a 23 joules. Opa, joule não, mol a menos 1, né? Que é a constante de Avogadro. Beleza, agora isso aqui vai ser dado em joule por mol. E eu tenho que comparar com quilojoule por mol, né? Então basta multiplicar por 1 kJ e dividir por 1000 joules, né? Uma vez que 1 kJ equivale a 1000 joules. Eu botei 100, né, pessoal? Vocês perceberam. Então, 1000 joules. Então, eu vou e faço essa conta aqui. Essa energia aqui vai dar quanto? Então, esse joule corta com esse joule. E aí vai sobrar quilojoule por mol, né? Fazendo essa continha, aqui tem 10 a 3. Quando cortar esse aqui vai ficar 10 a 20, né? Então, 10 a 20 com 10 a menos 17 vai dar 10 a 3. Então, eu tenho que fazer 129,16 vezes 6,02, né? Que vai dar quanto? Vai dar quanto? Bom, se eu não errei nenhuma conta, isso aqui vai dar 777. Vocês podem conferir, por favor, pessoal. 777,52 vezes 10 a 3 kJ por mol. Então, sim, é mais do que suficiente para quebrar essa ligação HH, né? Ela é mais do que suficiente. Uma vez que para quebrar a ligação HH, você precisa de 436 kJ por mol. Dá até para calcular o número de mols de hidrogênio que você consegue quebrar, mas a questão não pede isso. Bom, qualquer coisa, pessoal, falem comigo no WhatsApp, tirem dúvidas e perguntem, tá? Então essa é a questão 31. Pode me mandar que a gente, na medida do possível, vai respondendo, tá? Um abraço.